Querido amigo Jeremias Neto, você me promete? Eu quero começar minha história fazendo essa pergunta a você, mas então eu só vou dar sequência à minha história se você responder positivamente. Você me promete que se eu mandar a minha história para o teu programa, você contará aos teus ouvintes sem cortar uma vírgula sequer? Pois bem, eu fiz essa pergunta porque toda história tem dois lados. Toda história. Pelo menos é aquilo que o povo diz. E se a minha carta for lida de maneira parcial, o entendimento daqueles que te acompanham será bastante diferente da percepção daqueles que a conhecem de fato. Eu me chamo Andréia. Andréia é meu nome, eu sou ainda bastante jovem. Eu não vou dizer minha idade por uma questão de segurança, mas eu sou tão jovem que nem sei se poderia lhe contar as coisas que você e seus ouvintes irão acompanhar de agora em diante. Coragem eu sempre tive. Vontade de escrever uma carta como esta nunca me faltou, mas o medo... Bem, o medo também foi meu companheiro durante os últimos anos. Ou melhor, o medo foi o meu companheiro durante os últimos meses. Suscitar sentimentos em pessoas que não conheço me assusta um pouco. Mas se cheguei até aqui, eu preciso contar. E eu preciso contar tintim por tintim. Jeremias, a vida de minha mãe sempre esteve em falta no que diz respeito ao amor. Sempre. Minha mãe não deu certo no que diz respeito à vida amorosa. Eu não estou falando de agora. Eu não falo de uma relação da minha mãe. Estou falando da vida, Estou falando da vida inteirinha da minha mãe. Você sabe que as conversas que eu escuto na família e as conversas que eu escuto sobre a adolescência de mamãe já demonstravam ali uma menina bastante complicada para os meninos da época. Coitada, quem sou eu? Vocês vão entender lá na frente. Quem sou eu para julgar minha mãe? Mas também não posso deixar de comentar o quanto ela foi imprudente em suas relações. O quanto mamãe deixou de ouvir bons conselhos para não entrar em grandes encrencas. Mas geniosa como sempre foi. Ou as coisas saíam do jeito que ela queria, ou não teriam validade. E foi se comportando desta maneira que mamãe... Bem, por favor, Jeremias, não se assuste e também não assuste os teus ouvintes. Mas se comportando desta maneira foram 5. Vou repetir. A minha mãe se casou 5 vezes. E foram 5 casamentos mal sucedidos, com términos traumáticos e 5 filhos para criar. Eu sou uma delas. Exatamente, eu tenho mais 4 irmãos e cada um é filho de um marido. Tá bom, eu vou repetir. Eu acho que foi muita coisa para a cabeça do teu ouvinte. A minha mãe, a minha amada mãe, o ventre que me gerou, ela se casou 5 vezes. Com cada marido ela teve um filho diferente. Eu, Andréia, sou uma dessas filhas, uma desses filhos. E esses 4 irmãos que eu tenho, cada um filho de um marido. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O que nos une, o que nos mantém unidos até aqui, é a força do amor construído por laços sanguíneos que vieram do ventre materno. Olha, Jeremias, deixa eu desabafar.
Eu e meus irmãos nunca ouvimos uma palavra de elogio sobre mamãe em sua trajetória. Desde meus avós, tios, primos, a história de Lourdes Maria é minha mãe. A história de Lourdes Maria sempre trouxe vergonha, desonra para a família. Mas nunca ouvimos assim nada positivo da minha mãe. Eu e meus irmãos, eu estou dizendo. Nunca ninguém da família chegou para a gente, ou para mim, ou para um dos meus irmãos e disse: ó, tua mãe tá de parabéns por isso ou por aquilo. Não, nunca. Não. Tua mãe é uma desmiolada. Tua mãe é uma descabeçada. Tua mãe é uma louca. Tua mãe é uma doida. E para piorar um pouco mais, mamãe nasceu num lar cristão. Abandonou a igreja quando conheceu o primeiro marido e nunca mais voltou. Ou seja, meus avós nutriam amor pela filha, mas nunca esqueceram o fato dela nunca mais nutrir amor por Jesus. Eu fiz essa pequena introdução para que os teus ouvintes entendessem o lugar que estão pisando. Mas a história em si começa com um término do 5º casamento. Então, no 5º casamento, quando acontece o término desse 5º casamento, depois de apenas 4 anos juntos, mamãe já contava 52 anos. Ou seja, até os 52 anos de idade, minha mãe se casou 5 vezes. Nenhuma delas prosperou, um filho de cada casamento. Só que com 52 anos, poxa vida, idade mais do que suficiente para colocar juízo na cabeça e seguir a vida sozinha, em paz, sem ninguém para lhe fazer cobranças ou correr o risco de novamente escolher errado. E naquele primeiro momento, minha mãe, entendeu assim: olha, realmente, meus filhos, eu acho que a história de amor não foi escrita para mim, não. Eu já tenho vocês e isso é mais do que suficiente. Não tenho mais idade para tentar. Vou seguir minha vida com vocês e quem sabe, né, lá pertinho do fim da vida, Deus decide enviar alguém que pelo menos esteja ao lado do caixão quando eu morrer. Eu tenho pavor de ficar sozinha. Bem, com a graça de Deus, apesar de tudo que passamos, meus irmãos não carregaram grandes problemas emocionais pela vida, não. Todos encaminhados em diferentes áreas e direções. Nenhum se perdeu apesar da revolta. E claro, cada um conclui a história de uma maneira diferente. Eu fiquei por último. Eu não sou a filha caçula, mas talvez o fato de ser mais grudada a Lourdes Maria, minha mãe, eu fiquei um pouco mais. Até pela insegurança que sentia em deixar minha mãe só. Parece absurdo, Gerê, mas a filha tinha que ter mais juízo que a mãe desmiolada, que sempre nos assustou com suas aventuras e devaneios. Ou seja, eu fui a primeira a descobrir que ela não havia desistido da ideia de casamento. Eu fui a primeira porque eu fiquei... Os meus irmãos, todos eles se casaram. Seguiram seu rumo, seguiram sua vida. Seja de maneira profissional, seja por causa do matrimônio, cada um seguiu o seu caminho. Eu não sou a caçula, mas eu fiquei. Sempre tive essa ligação mais estreita com minha mãe. Então eu sou a primeira a descobrir que a minha mãe continuava e insistia, apesar de ter tentado 5 vezes e não ter conseguido, de arrumar o príncipe encantado montado num cavalo branco como ela sempre sonhara. Mãe, quando ela dizia isso para mim, Jeremias, mãe, você é uma mulher diferente, mãe. Você é uma mulher independente, bonita. Porque minha mãe é bonita, Jeremias. Criou os filhos, tem sua profissão, já tem maturidade suficiente para entender que um homem tão jovem assim não vai querer nada com a senhora. Já não bastou tudo que a senhora enfrentou até aqui? Você vai entender por que eu disse isso para minha mãe. Foi quando ela veio com a conversa de que havia conhecido alguém.
E ela disse-me que havia conhecido alguém que realmente a amava de verdade. E aquilo mexeu conosco, até porque estávamos cansados de seus tropeços e descaminhos de uma vida toda torta e mal sucedida em matrimônios que atravessaram décadas sem dar efeito algum. É aqui que a história começa. Tudo isso que eu falei até agora foi para dar início à história que realmente, o problema, o drama que eu realmente vivo. É aqui que a história de Daniel em nossa casa começa. A princípio, como mais um namorado de minha mãe, mas ali na frente vocês entenderão tudo. O Daniel se difere de todos os outros maridos que minha mãe arrumou. Por quê? O Daniel é dono de uma beleza sem igual. Quando eu digo dono de uma beleza sem igual, eu estou falando realmente de um homem bonito. Nossa, tão bonito, Jeremias, que chamou a minha atenção. Tão bonito que despertou o interesse das vizinhas. Tão bonito que todo mundo dizia assim: desculpe, a Lourdes Maria é até bonita, mas já uma coroa com mais de 52 anos, arrumar um galã desses para se casar, ela está pedindo para ser traída. É aí que a coisa começa. A princípio, a minha mãe começa a namorar o tal Daniel, e o Daniel, uma vez apresentado aos filhos, ok, um homem decente, trabalhador, honesto, de um passado que não o comprometia, ou seja, Daniel nunca fora preso, Daniel nunca matou ninguém, Daniel estudou, Daniel vem de uma família mediana aqui de São Paulo, Daniel um homem simples, mas bonito, Daniel um homem simples, mas galanteador, Daniel um homem simples, mas a sua simplicidade e o seu olhar meio que morteiro, você já viu aquele olhar morteiro, Jeremias? Até o olhar meio morteiro, meu Deus do céu, desperta o interesse do mulherio quando se encontra. Então, inúmeras vezes eu já vi as mulheres paquerando Daniel sem que a minha mãe visse, porque minha mãe é briguenta, minha mãe é daquelas mulheres esquentadas, que quando se mexe com alguma coisa que é dela, ela fica uma fera. E o Daniel começa então a namorar minha mãe. Agora vem aqui, darei a você e aos seus ouvintes essa informação. Se a minha mãe está com 52, o Daniel tem 31. Daniel é menino. Jeremias, você já passou dos 31 anos. Um homem com 31 anos, cá aqui entre nós, é um menino. Eu vou dizer a você, ele é tão menino, mas tão menino, que ele tem 31, mas você dá para ele 22, de tão menino e bonito que ele é. A minha idade eu prefiro não dizer. Eu já disse a você que eu não tenho idade suficiente para contar as coisas que eu vou te contar, mas vou te contar. Jeremias, eu juro, estou dizendo algo aqui a você, aos teus ouvintes, abrindo meu coração, porque eu confio tanto em você. Eu confio tanto nesse programa de rádio que ouço todos os dias. Eu me apaixonei pelo Daniel. É isso mesmo. Eu me apaixonei pelo namorado, noivo, marido de minha mãe. Não casados ainda. Não foi o Daniel. Eu tenho que deixar isso claro. Se tem alguém que vai sair mal dessa história, sou eu. Não foi o Daniel que um dia me abordou dizendo: eu estou apaixonado por você. Não, muito pelo contrário. Fui eu que, no rompante da pouca idade, um dia chego para ele. Ele chega em casa um dia mais cedo, mamãe não estava. Eu seria incapaz, digo para você com propriedade, eu seria incapaz de trair a minha mãe, de ficar com um namorado, noivo, futuro marido dela. Mas fui eu quem um dia chegou para ele e disse:
Daniel, eu gosto de você. Eu também gosto de você. Não. Eu gosto de você de um jeito diferente. Se é que você me entende. Eu queria tanto ter te conhecido antes de minha mãe. Eu queria tanto ter te conhecido antes que a minha mãe te conhecesse. Poxa vida, Andréia. Você me deixa sem graça. Você é uma moça linda. Mas eu sou um homem sério. Eu tenho um compromisso com a tua mãe. E eu sou fiel. Eu jamais trairia a sua... Não, pelo amor de Deus. Eu nem estou dizendo isso. Daniel, eu só estou dizendo a você dos meus sentimentos, porque se eu não dissesse a você, eu enlouqueceria. Eu estou me abrindo. Eu apenas disse isso, Jeremias. Eu me abri. Eu abri o meu coração para o Daniel. E quando eu conto para o Daniel, eu saio de perto e deixo a bola com ele. Quer dizer, eu meio que passo para ele o que eu sinto. Passaram-se dali desse papo umas 3 ou 4 semanas. E depois dessas 3 ou 4 semanas, é Daniel quem um dia vem conversar comigo. Andréia, eu preciso falar um negócio. Falar o quê? Aquele dia você se declarou, aquele dia você disse coisas que mexeram comigo. Eu perdi o sono daquele dia em diante e eu tenho te visto. Eu tenho te visto de maneira diferente. Eu não sei, eu estou confuso, eu estou prestes a terminar com a sua mãe, mas seria muita covardia da minha parte terminar com a sua mãe sem dizer o motivo pelo qual eu estou terminando. Eu não quero nem apertar a sua mão, mas eu sinto alguma coisa por você. Jeremias, nós nos apaixonamos. Jeremias, nós nos apaixonamos, eu e Daniel. Eu não tenho idade suficiente para te contar isso, eu não tenho. O Daniel é o homem da minha vida. Deu para você entender? Eu vi no Daniel. Eu nunca me casei. Eu nunca tive ninguém sério. A minha mãe já tentou 5 vezes. E eu sei como filha. Eu sei como filha que este relacionamento também não vai prosperar. Porque a diferença de idade é muito grande. 2, ele é lindo. Não dá certo. Jeremias, não dá certo um homem muito bonito casado com uma mulher mediana. Ou o contrário, uma mulher lindíssima, casada com um homem. Mas o Daniel se recusa em ter alguma coisa comigo, a não ser que eu, ao lado dele, batemos um papo com minha mãe. Bater um papo com a minha mãe significa chegar para ela e falar dos meus sentimentos, abrir o meu coração e ele abrir o coração dele e ser honestíssimo com ela. E depois de tudo terminado, quem sabe, palavras de Daniel, quem sabe um dia alguma coisa aconteceria. Por favor, eu não preciso de pedradas, eu preciso de uma orientação. Eu não escrevi para o teu programa para ser sentenciado à morte. Eu escrevi para contar minha história e o meu drama. Eu sou Andréia, eu sou sua ouvinte e preciso de ajuda.